Fala rapaziada, beleza? Gemerson Ramos aqui mais uma vez para vocês no nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui com o Motorola, um aparelho que está travando na logo, reiniciando e não carrega, beleza? Esse é o sintoma desse aparelho. Eu vou ligar para vocês aqui para vocês verem como é que está esse aparelho aqui. Vou pressionar o power. Ó, liguei o aparelho, vamos lá. O aparelho liga, desliga. Liga novamente. Desliga de novo. E por aí ele vai ficar nesse ciclo de forma infinita, certo? Esse é o primeiro sintoma que essa placa apresenta e apresenta também outro sintoma. Vamos lá, vou desligar aqui, vou desconectar e vou conectar aqui, por exemplo, no meu cabo USB, né? Tipo C aqui para carregar esse aparelho e perceba que o aparelho ele não carrega, certo? No meu USB Charge aqui está um pouco longe, ele nem mostra a atividade de carregamento, nem mostra que está conectado a um cabo USB, né? Não mostra nada ali, nem reconhece na verdade. Vamos lá, pessoal. Muitos Motorolas estão apresentando esse tipo de falha. É importante você saber isso como um técnico para você saber proceder, que tem casos que são crônicos, como eu já falei em outro vídeo aqui, né, um vídeo anterior. Se você não assistiu, assista esse vídeo, ficou muito bom. O último vídeo que a gente gravou, eu vou até deixar aqui no card, que é sobre as falhas crônicas que vem acontecendo aí nos aparelhos, né? Inclusive o Xiaomi está batendo recorde. Só que nos Motorola também, alguns Motorolas, né, não são todos, são uma pequena parte de alguns Motorolas, eles estão vindo com esse CI de carga aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu diminuir essa tela. E eu vou mostrar para vocês. Desconectei aqui a bateria. Deixa eu organizar aqui o microscópio. Aí tá bacana. Desconectar aqui. E vou tirar essa placa para mostrar para vocês qual é o componente que causa muito essa falha. Beleza? Já peguei vários aqui e já resolvi vários com o mesmo problema, o mesmo defeito. Certo? É esse sintoma, ele fica reiniciando, às vezes ele fica travado na logo, né? Às vezes ele nem liga, também não carrega. E existe um componente que nesses Motorolas estão dando muito problema. É um componente que está dando muita falha e vocês vão saber agora. Agora, antes de eu dizer qual é o componente, né? Antes de eu dizer qual é o componente, aqui a placa, eu vou dizer qual é o componente para vocês. Com certeza, muitos de vocês aí vão conseguir resolver vários aparelhos Motorola que tiverem esse componente. Então, caçem esse componente quando vocês estiverem fazendo um reparo, que estiver mostrando basicamente aí o que você está vendo nesse Motorola aqui. Antes de a gente dizer, eu peço para você deixar o like, né? De clichê, novamente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. O seu comentário pode virar tema para um próximo vídeo, então não esqueça disso. Comente aqui abaixo do vídeo o que você está gostando dos vídeos que a gente está postando, né? Dá um feedback aí se está gostando, se não, o que a gente precisa melhorar, se a imagem está boa, né? Se tá organizado aqui o negócio, também se não tiver, vocês dizem aí que a gente vai estar tentando melhorar, beleza? Então é isso. Vamos lá. Qual é o componente que dá muito problema? Virei aqui a placa, né? Temos aqui uma blindagem. Esse componente aqui, ó, pessoal. Vamos lá, ó. Tá aqui a CPU aqui, certo? Da MediaTek. Temos a memória Skynix e aqui temos um circuito integrado, certo? Que é um circuito chaveador de carga, certo? É como se fosse aqui um CI de carga, não vou dizer que é um IFPMIC, porque o IFPMIC tem outras funções a mais que esse circuito integrado não tem. Porém, ó, esse circuito integrado aqui, ele dá muito problema. Só que é difícil você achar esse circuito integrado em outras placas, de outros modelos, de outras marcas, certo? É um componente que eu só vi até agora em aparelhos da Motorola, certo? Então tem alguns aparelhos da Motorola, não são muitos, né? Mas alguns aparelhos da Motorola trabalham com esse tipo de circuito integrado, fazendo chaveamento de tensões. O que está acontecendo? Esses componentes dão muita falha facilmente e aí fica causando esses sintomas que vocês acabaram de ver aqui. Então eu já resolvi vários aparelhos assim,
né? Eu tinha algumas sucatas aqui, a gente já trocou esse componente, já fiz teste e tudo mais. Só que nesse caso aqui, esse aparelho vai ficar sem reparo. Por quê? Porque eu não tenho esse componente para fazer o reparo, né? Mas já era para eu ter feito esse vídeo aqui no canal, acabei não fazendo, então aproveitei essa oportunidade aqui para deixar essa dica para vocês, quando pegarem aparelho que estiverem apresentando essa falha, vocês sempre trocarem esse circuito integrado, porque ele é o principal suspeito desses tipos de falha, beleza? É um problema crônico aí nesse componente, então não vai adiantar se você fazer ressolda nele, se você tirar, limpar a solda, colocar de novo, não vai resolver, certo? Eu já fiz isso em alguns, não resolveu. Aqui o problema é realmente no próprio componente, que deve ser substituído para que o aparelho volte a funcionar, beleza? Então, a gente tem, né, nessa placa a gente vai ter um PMIC aqui, deixa eu ver se o PMIC está aqui desse lado. Só que primeiro essa tensão ela passa pelo esse outro circuito integrado, né, esse componente aqui, que faz justamente o chaveamento, né, para a malha VPH-PWR e tal. E esse componente aqui ele causa muito problema, certo? Ele causa muito problema. Então fica a dica aí para vocês que acompanham nosso trabalho aqui no YouTube, né, que se vocês pegarem algum Motorola, que vocês olharem o circuito, né, na placa e acharem esse componente, suspeite imediatamente. Claro, o problema que você pode ter na placa pode ser um outro componente também, né? Não vai ser tudo esse componente aqui. Só que esse componente, pessoal, ele dá muito problema. Eu já peguei muitos aqui com falha nesse componente aqui, né? Então eu posso falar com propriedade porque eu já peguei muitos aqui que alguns eu não consegui consertar porque não tinha peça. Você vai pesquisar sobre esse componente e você não acha em outras placas, né? Só em alguns Motorolas mesmo que tem essas placas, esse componente aqui, beleza? Então fica a dica aí para vocês, né, que acompanham o nosso trabalho aqui. A gente vai finalizar o vídeo pequenininho aí só para dar uma dica mesmo para vocês. E não esqueçam, né, de que a gente tem um treinamento completo de reparo em placa. Se você quer realmente ingressar nessa área, se você já faz outros reparos, se você já trabalha com a área de manutenção, né, e quer aprofundar o seu conhecimento, reparar placas, conseguir lucrar mais com o mercado de reparos em placas, eu convido você a fazer um treinamento completo de reparos em placas com a gente, do básico ao avançado. E você que está começando agora na manutenção, mas aí você já percebeu que não quer muito trabalhar com reparo de tela, né, e já quer começar a trabalhar com placas, então eu convido você também, porque o nosso treinamento é do básico para o avançado em reparos em placas, né? Então tem muita gente que faz treinamento com a gente, que já é técnico intermediário, avançado, e também muita gente que tem no nosso treinamento, que está fazendo nosso treinamento, que são técnicos iniciantes no reparo, né, na manutenção de celular, e está começando justamente aprendendo a fazer telas, consertar telas, e também já trabalhando com a parte de reparos em placas, né, para ter um resultado aí e se especializar melhor nessa área, que tem muitos poucos técnicos preparados para estar fazendo esses tipos de reparo. Beleza, galera? Então, fica a dica aí para vocês. É um componente que dá muito problema, né, como eu já falei. E é isso. Beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!